em massa para o aplicativo do Parler. A partir do momento que o presidente Donald Trump foi banido do Twitter e o pessoal decidiu migrar para o Parler e para outros diversos aplicativos também, estão querendo substituir o WhatsApp pelo Telegram, por exemplo. Parece que tem um aplicativo chamado Signal, que parece que é uma alternativa também. Enfim, tem o Gab, tem muitos aplicativos aí que não são comandados pelas Big Techs que podem servir de alternativa, mas nunca se tratou apenas de evitar que nós falemos aquilo que nós queremos na rede social deles. Eles não querem que seja falado em lugar nenhum. Então, o Google foi a primeira empresa a retirar de sua loja de aplicativos o aplicativo do Parler. Em seguida, a Apple também retirou o aplicativo. Você não consegue mais usar o Parler no iPhone, até porque o iPhone ele é muito restrito. Então, nem conseguir baixar de outro lugar você consegue como você consegue no Google. E não parou por aí. Ao acessar o site do Parler, você percebe que o site fica muito lento, porque os servidores deles são hospedados na Big Tech Amazon. Ou seja, a Amazon também deu um aviso aí de 24 horas, que se não me engano vence amanhã, na segunda-feira, dia 11 de janeiro, dizendo que eles vão simplesmente retirar os serviços do Parler de sua infraestrutura, da infraestrutura da Amazon. Isso literalmente significando que o Parler vai ficar fora do ar. É óbvio que existe a possibilidade deles montarem uma estrutura própria, o que seria muito caro, teria um custo muito grande. Nós teríamos que contar aí com a ajuda de muitos bilionários que apoiam a causa conservadora para poder financiar esse tipo de coisa, para que tenhamos aí o mínimo de livre expressão. E eu posso dizer, e não apenas eu, mas você e qualquer pessoa desse mundo pode dizer com todas as letras, com certeza, de que o presidente Bolsonaro é o último líder conservador na ativa no momento. É o único presidente de uma nação, principalmente uma nação grande como o Brasil, que ainda é conservador. O presidente Donald Trump ele resistiu, mas caiu. O Boris Johnson simplesmente se rendeu completamente ao establishment, ele está fazendo tudo o que querem. Parece que o lockdown que ele está fazendo aí está deixando Dória até com inveja. Então, o presidente Bolsonaro é o último grande líder conservador na ativa no momento. E devido a isso, sabemos que os ataques eles se intensificarão. Eles já conseguiram derrubar o Donald Trump. Então, agora, com certeza, o alvo é o presidente Bolsonaro em 2022 e talvez até em 2021, caso a presidência da Câmara dos Deputados não seja do Arthur Lira, seja do Baleia Rossi, que está pensando aí em pautar o impeachment do presidente Bolsonaro. Então, situações como essas que eu vou mostrar aqui para vocês agora, elas acontecerão cada vez mais e não terá problema nenhum. As Big Techs não censurarão, não excluirão, não acharão problema algum. E eu tô falando aqui dessa postagem do blog do Noblar. É um camarada aí que é colunista da revista Veja, todo mundo sabe que é esquerdista de carteirinha, odeia o presidente Bolsonaro. Enfim, ele tuitou o seguinte: se Trump optar pelo suicídio, Bolsonaro deveria imitá-lo. Mas para que esperar pela derrota na eleição? Por que não fazer isso hoje, já, agora, neste momento? Para o bem do Brasil, nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais. E ele coloca o link aí de uma matéria da Folha de São Paulo. Eu devo deixar bem claro aqui que essas palavras elas não são do tal do Noblar, desse colunista da Veja. Ele é de um colunista da Folha de São Paulo chamado Rui Castro, que proferiu essas palavras aqui que eu acabei de ler, que estão supostamente sendo atribuídas ao blog do Noblar. Mas eu devo dizer a vocês também que isso não faz a menor diferença. Primeiro que o blog do Noblar, como jornalista, ele não faz questão alguma de colocar o trecho que ele colocou entre aspas, o que dá muito a entender de que ele está simplesmente repetindo as palavras do Rui Castro. Ele está reproduzindo a fala dele de uma maneira assim como quem concorda com aquilo que ele está dizendo. E mesmo que ele não concordasse, ele deveria deixar claro que ele não concorda, ou deixar claro que concorda, dependendo da intenção dele. Mas independente se ele concorda ou não, ele reproduziu o texto, um texto que está literalmente pedindo para o presidente do país se suicidar. Eu tenho certeza que tem algum artigo do Código Penal que configura isso como crime. Você incentivar alguém a tirar a própria vida, com certeza tem um artigo no Código Penal que evita isso, mas a gente não vai ver essas pessoas, por exemplo, sendo bloqueadas ou até mesmo presas. E você deve saber também de que esse tipo de atuação contra o presidente Bolsonaro não é uma novidade, não é uma coisa que eles estão fazendo agora. No dia 7 de julho de 2020, eu postei o seguinte vídeo:
todo o amor da esquerda pelo presidente Bolsonaro e fiz aí uma crítica em cima de um texto escrito aí por um colunista do UOL, que eu acho que até da Folha de São Paulo também, mas isso sinceramente não vem ao caso. O nome dele é Hélio Schwartzman, eu acho que é assim que se escreve, e vocês podem ver aí no título do vídeo e na thumbnail do vídeo que ele escreve o seguinte: por que torço para que Bolsonaro morra? Talvez ele tenha alguma desculpinha falando, não, tô reproduzindo as palavras de outra pessoa e que não sei mais o que. E se você for na internet, ao ver a repercussão dessas postagens, você vai ver que tem uma infinidade de esquerdistas que estão falando. É isso aí, tem que acabar com o presidente Bolsonaro mesmo, o Adélio não deu a facada direito e que não sei mais o que. Então você vê que não é mais novidade, essas pessoas não são bloqueadas, elas não são tidas como perigosas pelo Twitter e pelas big techs em geral. E se você ainda não estiver satisfeito, se você acha que isso não é o suficiente, nós temos aqui, por exemplo, o tweet do líder supremo do Irã. Basicamente é assim que ele se denomina, na verdade, como diz a própria descrição do Twitter dele. O nome dele é Said Ali Khamenei. Como vocês estão vendo aí na tela, ele postou o seguinte, tá em inglês aí, mas eu vou traduzir rapidamente para vocês. Ele diz o seguinte: a nossa posição contra Israel é a mesma posição que sempre tomamos. Israel é um tumor cancerígeno maligno da região do Oeste Asiático que precisa ser removido e erradicado. É possível e irá acontecer. E ele faz aí uma alusão a uma data de 31 de julho de 91, que provavelmente tem algum significado muito grande para essa afirmação. E esse aqui é um perfil do líder do Irã, do ditador do Irã, que tem mais de 877 mil seguidores, e que após proliferar essas palavras, ele não teve qualquer tipo de censura por parte do Twitter. Esse tweet que eu estou mostrando para vocês não é um print que eu peguei de outra pessoa. Eu simplesmente fui na fonte, fui no perfil do Twitter desse tal líder supremo e percebi que o tweet dele lá de 2018 falando essas barbaridades ainda continua lá e o Twitter e as grandes big techs não acham problema nenhum. Então, meus amigos, diante de todas essas barbaridades que eu mostrei aqui para vocês, desse 2 pesos e 2 medidas, coisas absurdamente piores do que as declarações do Donald Trump, que foi excluído do Twitter, pessoas falando coisas muito piores que nem sequer um avisinho, uma suspensão de alguns dias recebem, nada do tipo. Diante disso tudo, a gente fica se perguntando, caraca, o que a gente vai fazer? Qual que é a situação? Bom, primeiro é a gente garantir a nossa livre expressão. A nossa ideia seria partir para o Parler, por exemplo, mas as grandes big techs são poderosíssimas, têm muito poder, então eles já estão arrumando alternativas para minar completamente o discurso de direita, o discurso conservador. Mas o que a gente pode fazer até lá, por exemplo? Enquanto, por exemplo, os servidores do Parler continuarem ativos, a gente consegue ativar no Android, por exemplo, através do próprio site do Parler. Lá no site do Parler você consegue um link para você poder instalar o aplicativo no seu smartphone para que você possa mexer no aplicativo do smartphone sem que você precise entrar na Play Store, que é a loja de aplicativos do Google. No iPhone, eu sinceramente não sei como seria feito isso, mas eu acho que hoje quem consegue comprar um iPhone consegue comprar um Android para poder mexer no Parler, se esse for o caso, nem que seja um celularzinho barato. E caso a Amazon cumpra com a sua promessa, que é o que tudo indica, deles simplesmente desligarem os servidores que estão hospedando os serviços do Parler, a gente vai ter que contar com a ajuda de pessoas poderosas que estão do lado da direita. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Luciano Hang, que ele teria dinheiro suficiente para poder financiar, para poder patrocinar uma estrutura de TI para poder armazenar esse tipo de serviço. Mas como o Parler ele está lá fora, ele tem que procurar os bilionários lá de fora, que olha só que incrível. O Donald Trump é um bilionário. Tanto que na conta oficial do governo que o Trump postou logo após ele ser bloqueado na sua conta, e logo depois essa conta do governo também foi bloqueada, ele postou que eles estão aí pensando em fazer a sua própria comunidade, ou seja, criar a sua própria rede social. O Donald Trump é bilionário, ele deve conhecer pessoas bilionárias que estariam dispostas a realizar esse tipo de serviço, a investir nesse tipo de serviço. Então, assim, não fique com esse sentimento de derrota, de fracasso. Ainda não acabou, as coisas já foram muito piores. A gente pelo menos agora está vendo a direita em pauta. A gente está conseguindo ver a direita brigando pelo poder e conseguindo desmascarar o discurso da esquerda. Antes a gente nem isso tinha, então
Não é porque a gente teve uma derrota agora nos Estados Unidos e o que tudo indica, sinceramente, pode acontecer aqui em 2022 no Brasil também, não significa que a guerra acabou, serão apenas batalhas. E não significa, por exemplo, também que o Bolsonaro sendo eleito em 2022, o mar de rosas vai se instaurar no Brasil, vai ficar tudo muito bonito e que não sei, mas não. Vai ser apenas mais uma batalha, mais um passo que a gente vai ter que continuar traçando, onde a gente só irá ver mudanças se fizermos tudo certo daqui a décadas, daqui a pelo menos 3 décadas. Então, até lá, a gente vai continuar dessa mesma forma, lutando um dia após o outro. Então não desanimem, meus amigos, vamos continuar lutando pelas nossas pautas. Os americanos têm as pautas deles. Quais são as nossas pautas? Brigar aí pela presidência da Câmara dos Deputados, para impedir que eles parem completamente o governo através de um impeachment do governo Bolsonaro, brigar aí pelo Aliança pelo Brasil, coletar o máximo de assinaturas possíveis para que um partido conservador esteja aí disponível para disputar as eleições em 2022 e garantir a nossa livre expressão, abandonar de vez o Twitter, por exemplo, o Facebook, etc., e partir para outras plataformas como o Telegram, como Parler e quem sabe até uma alternativa para o próprio YouTube. Beleza, meus amigos? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até o final. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com seus amigos, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Estamos precisando de mais. Até o próximo vídeo.